Vamos lá então, retornando com o segundo bloco do programa, hoje 9/6/2018. Vamos então dando continuidade aqui ao nosso programa. Mas não são as razões do Boca Brava, né? Martim, espetacular, hein? Faz um relato sobre o compositor, o cantor. A música, a letra da música é excelente. Eu acho até que nós vamos ter que botar ela no intervalo de todos os programas. Aliás, mais do que comentário, acho que podia ouvir mais um pouquinho. Vamos ver. O que me parece? Passa. Batiza de Boca Brava quem tem personalidade. Me chamam de Boca Brava, não sabem me analisar. De gênio eu sou uma cachaça. De gênio eu sou uma cachaça e de espírito eu sou um guaraná. Só não me pela com a unha quem pretende me pelar. Muito bem, Tchê, muito bem. Tchê, vamos então. Oi, deputado estadual Luiz Fernando Mainardi entrando no recinto. Deixa eu abandonar o barco aqui para passar a bola aqui. O Adilson e o Luiz Mário, a questão de como fazer para diminuir o duodécimo, a gente encara em seguida aí. Se não der esse programa no próximo. Então, estamos aqui ao vivo então com Luiz Fernando Mainardi. A cores também, através do Facebook. Nosso cordial bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês novamente. Bueno, tens alguma coisa? Vamos ver o que tu tens e depois nós fizemos algumas perguntas. Eu só gostaria, quando nós fizéssemos alguma pergunta, tu fosse meio rápido para a gente fazer um ping-pong. Né? É que o deputado... Eu dei bom dia rapidamente. É que o deputado, ao contrário dos secretários da tua administração, ele é bom de oratória, né? E aí ele se encanta na oratória e não para, não freio, que tem que travar ele, né? Eu gosto de explicar bem. Nos mínimos detalhes. Para não deixar furo, né? Tá certo. Eu vou tentar ser mais sucinto na explicação. Alemãozinho, a gente tem aqui a falácia do plebiscito. O que significa isso? Não, esse aqui é um artigo que eu fiz para 0 Hora, foi publicado terça-feira, no dia que se votou a tentativa de incluir, na verdade, era isso que o governador queria, incluir nas eleições desse ano plebiscito sobre a privatização das 3 empresas estatais, a CE, a Sulgás e a CRM. E foi uma boa coincidência, porque foi o dia que a gente decidiu. Então esse meu artigo aqui ajudou a esclarecer, pelo menos, sob o ponto de vista daquilo que eu e nós da oposição pensamos. O governador passou 3 anos tratando desse tema e agora, no final, ele quer incluir para embaralhar as eleições. Porque os 2 primeiros anos, o que ele fez? Ele tentou tirar da Constituição. Ele tentou tirar da Constituição Estadual. A Constituição Estadual estabelece que a privatização só pode ocorrer se tiver o sim da comunidade através de um plebiscito. E ele insistiu para tirar da Constituição isso, desconstitucionalizar. Aí faz um projeto, manda para a Assembleia, né? Se tirasse da Constituição, a Assembleia aprova e está vendido. Vai lá e passa nos trocos a CE, Sulgás, CRM. É isso. E foi colocado na Constituição exatamente para não poder um governador qualquer pegar e vender uma empresa pública, que não é dele, não é do governo, desse governo, é do povo do Rio Grande do Sul. Então tem que ter a anuência da população. Então primeiro ele passou 2 anos em que ele não quis, 2 anos e pouco, que ele queria tirar da Constituição, queria tirar o direito da população desse. Como ele não conseguiu fazer isso, o que ele fez agora? Ele quis colocar, junto com as eleições, numa jogada inteligente, porque ele é um homem inteligente, num governo que é um governo inteligente, para poder, com isso, ele liderar, né, uma posição à direita. Porque hoje tem 3 candidatos à direita. Ele, o Luiz Carlos Reis e o Eduardo Leite. Um candidato de centro, que eu diria que é o Jairo Jorge, um candidato de esquerda, que é o Rosseto, e mais a Abigail, do PCdoB, e o Robaina, do PSOL. Né? Então, e por que ele só fez 23 votos? Mesmo com pessoas que são favoráveis à privatização. Porque essa malandragem, acho que vai achar que os outros são bobos. Ele pode ser inteligente, pode ser malandro, pode ser esperto. Agora, nós não somos. Né? Quer dizer, nós vivemos um caos na segurança pública. Nós não vamos discutir isso nas eleições. Nós vamos passar 4 anos sem nenhum centavo de aumento para o magistério, em que nós chegamos a 75% do valor do piso. Tinha que ter chegado a 100%, nós não conseguimos. O Tarso deu 76% de aumento para os professores do Estado. O Sartori vai dar 0% ao longo desses 4 anos, vai reduzir o piso para 50%. Deputado, dentro disso, deputado, tira dinheiro da onde? Nós vamos discutir o tema da educação, nós não vamos discutir o problema dos hospitais, em que tem Santana do Livramento, por exemplo, o Hospital Santa Casa de Santana do Livramento está em greve, né? Caiu enormemente os repasses para Santa Casa. Nós não vamos discutir a saúde pública. Então o que ele quer? Se aprovado o plebiscito,
plebiscito, na hora de votar, a pessoa vai votar nos candidatos e vai votar em 3 itens para a privatização das 3 empresas estatais. E o debate nas eleições será o debate sobre a privatização da CE, da Sulgás e da CRM. A tendência é que se faça um debate sobre isso e não se faça um debate sobre as questões que dizem respeito à maioria da população, a totalidade da população. A segurança pública é 100% da população que interessa. Então ele ia fugir do debate, né? Porque como é um governo muito ruim, com isso ele poderia se credenciar e ir para o segundo turno. Essa que foi a jogada dele. Querem fazer a consulta? Vão fazer, mas fazem em outro momento, separado das eleições. Essa é a razão que ele ficou com 23 votos e nós da oposição com 29 votos. Deputado, esse dispositivo, aliás, tem um comentário a respeito, que o Estado tem uma coisa muito atípica, né? Ele pode criar, por lei ordinária, uma estatal e depois para privatizar só através de um plebiscito. E esse dispositivo constitucional que foi colocado na Constituição do Rio Grande do Sul foi colocado pelo governo Tarso Genro. Não. Foi colocado antes, o deputado autor foi o deputado Vieira da Cunha. Acho que foi no governo Brito. E aí só por plebiscito. Só por plebiscito. E não é uma contradição? Os partidos, aliás, se juntou o PSDB, o PT, vários partidos de centro, de direita, para votar contra o plebiscito. Eu entendi a sua posição. Mas não é uma contradição para quem é a favor de que se consulte, se tirar da população o direito dela opinar se deve ou não privatizar? E o senhor estava dizendo que o governo do Estado, e eu acredito que seja verdade, seja uma manobra para trazer o debate para um outro campo que não expõe as fragilidades do atual governo. Exatamente. Mas não é esse um problema também do excesso de despesa do Estado? Por exemplo, a CE me consta que nos últimos 3 anos teve um prejuízo de 1,1 bilhões de reais. Não é disso, não é daí que vai se conseguir enfrentar a questão dos hospitais, da segurança pública, de racionalizar melhor a máquina pública? E não é uma contradição os partidos que são a favor de que o povo se manifeste votarem contra essa... Veja bem, Natal, tu coloca super bem as coisas. Primeiro para te dizer que nenhuma dessas 3 empresas, até hoje o Estado botou dinheiro. E elas dão lucro. Qual é o problema da CE? A Sulgás dá lucro extraordinário. A CRM está aqui. Não deu no lucro no último ano, acho que empatou, por causa da crise da CGTE. Então está vivendo um momento mais complicado. Mas sempre deu lucro a CRM. E a CE ficou com a CE, porque quando o Brito privatizou, nós tínhamos 100% da cobertura estadual de energia da CE. Ele vendeu 2/3. Ao vender 2/3, ele embolsou. Vendeu o filé da CE, né? E o osso ficou, né? Ficou o osso, sabe com o quê? Com todo o passivo, inclusive. Trabalhista e fiscal e tudo que era dívida, ficou com a CE distribuidora. Então, tem esse passivo, tem este problema, tu entende? Agora, ela é estratégica. A energia num país não pode estar na mão da iniciativa privada, o seu controle. Pode suplementarmente, pode e acho que é bom. Como concessionária. Como concessionária, mas o controle tem que ser do Estado. E outra questão... Então, quer dizer... me perdoe, a má gestão da CE que foi política, inclusive gerando uma verdadeira indústria de reclamatórios trabalhistas. Quer dizer, isso também ninguém fala, né? Pela má gestão política da coisa. Na verdade é isso. Tem problemas, evidente que tem problemas, tem um passivo trabalhista enorme, né? Como também tem outras empresas. Eu me recordo, vamos trabalhar. Não é deficitário. Sim, vamos trabalhar com a Ita. Lembra da EB em Candiota? Vamos falar de 2 empresas que tinham em Candiota na época, a CE, que depois, quando o governo federal cobrou a dívida do Rio Grande do Sul, acabou ficando lá e criou a CGTE. Mas nós tínhamos a EB. A EB, o Fórum de Bagé aqui, tapou de ações trabalhistas. Então a ação trabalhista pode ter contra uma empresa privada contra uma empresa pública, certo? São ações milionárias, em alguns casos, na CE. Porque também, certamente, as gestões deixaram de cumprir com as suas responsabilidades. Mas eu acho que essa questão, para mim, não é a questão mais importante. Agora, só para te responder uma coisa aqui, o Natal, que tu fala sobre a questão se não é uma contradição. Veja bem, vamos tentar entender as coisas. O que o legislador colocou na Constituição? O deputado Vieira da Cunha. Ele colocou a seguinte questão. O governador, se quiser vender uma empresa pública, ele tem que ter a anuência da sociedade através de um plebiscito. Se eu não quero vender uma empresa, eu não preciso ouvir. Por que eu vou ouvir se eu não quero vender? Tu vai ouvir em plebiscito quando tu quiser vender. Se tu não quer vender, tu não vai ouvir. Como eu não quero vender, por que eu tenho que ouvir a comunidade? Em tese é isso também. Tu concorda? Concordo. Eu não preciso estar de vez em quando ouvindo. Escuta, vamos ouvir a comunidade sobre a venda da CE? Por que eu não quero vender? Por que eu vou ouvir? Bom, porque a rigor é isso. Ele quer vender, portanto, ele que tem que querer ouvir. Eu não quero ouvir, eu não quero vender.
Então pode dizer o seguinte, mas a comunidade é que tem que decidir. Ok, vamos decidir. Mas então vamos decidir, vamos permitir que a comunidade decida em outro momento, mas não junto com as eleições. Não há. Por que o PSDB votou contra? Votou contra porque este foi o argumento que eles utilizaram. Eles disseram o seguinte, nós somos favoráveis à privatização. No nosso caso do PT, nós somos contra, mas o PSDB disse, nós somos favoráveis à privatização, mas achamos que votar, que ouvir a comunidade neste momento, sem um debate aprofundado, nós corremos o risco de perder, porque tem as eleições junto, e nós queremos debater as privatizações. Tu vê que o enfoque deles é diferente. Nós queremos debater as privatizações a fundo, e fundo nessas questões que dizem respeito a CE, as dívidas trabalhistas, tem que estar com o Estado esse controle, senão até que ponto a CRM, que vende, que só tem um cliente, tem que ser do Estado? Por que ela não pode ser da iniciativa privada? Porque não sei o que. Bom, vamos a fundo no debate. Eles dizem o seguinte, se nós não formos a fundo no debate, nós podemos perder o debate e com isso nós estaremos inviabilizando a possibilidade de privatização dessas empresas. Por isso não dá para fazer junto com as eleições. Esse é o argumento deles. O nosso argumento diz o seguinte, nós não queremos fazer junto com as eleições porque nós queremos debater, além desses temas, que perto da questão da saúde é menor, que perto da questão da segurança é menor, que perto da questão da educação é menor, que perto da questão da agricultura, do apoio do Estado para a agricultura, para o apoio do desenvolvimento, é menor. Portanto, é a coincidência de opiniões por razões diferentes. E por que o Sartori está botando isso? Está botando isso por que ele queria? Porque ele quer ser o porta-voz da privatização e não o PSDB e não o PP. Ir para o segundo turno, provavelmente, contra o Rosseto, que é quem se manifesta contrário. A polaridade vai estar, portanto, entre a esquerda e a direita. A esquerda, eu acredito que seja o Rosseto, que esteja no segundo turno, e a direita vem com um dos três. E essa é a malandragem dele. Por isso que eu digo que é a esperteza. Eu falo aqui, né, na questão da esperteza. E que não vingou. Não, o senhor falou bem que o plebiscito está previsto na Constituição, mas o governador só evoca ele se ele quiser privatizar. Se ele não quer privatizar, ele não evoca. Isso, de novo, não é uma contradição. Para que está isso na Constituição? Isso deveria estar na plataforma de governo, no projeto de governo do candidato ao governo do Estado, onde ele defende claramente que ele é a favor da privatização e se eleito for com essa promessa dizendo que é para privatizar a CRM, a CE e a Sulgás, se eleito for, ele está autorizado a privatizar. Daí, de novo, eu digo, é como o senhor disse, bem interessante, né? O governador só evoca o plebiscito se ele quiser privatizar. Eu até lhe digo mais, deputado, eu acho que devia haver um pacto político que esse plebiscito deveria ocorrer de qualquer maneira, independente de quem ganhasse a eleição, porque está na mais do que na hora de que a população gaúcha seja ouvida de que Estado que ela quer, né? Já que o dispositivo constitucional está lá. Mas tu pode fazer esse debate nas eleições também. E tu pode votar por um candidato que tem uma opinião de que o Estado tem que estar presente. Né? Desde que ele exponha isso na candidatura, todo mundo quer ser o bonzinho da vez. O Sartori não tem legitimidade para exigir neste momento que se faça a privatização. Porque ele não disse na campanha que faria isso. Não, eu vou lhe ajudar. Ele não disse nada na campanha. Eu vou lhe ajudar. Ele tinha que ter chamado esse plebiscito no primeiro ano de governo, não chamou de louco. Não, ele tinha, no meu entendimento é o seguinte, agora nessa eleição, vamos pegar os candidatos, tá? Não vai ter o plebiscito junto com as eleições, mas os candidatos vão falar. Ganha um candidato que diz o seguinte, um dos três, eu quero privatizar a CE, a Sulgás e a CRM, portanto eu quero que a Assembleia aprove a realização de um plebiscito para ouvir a comunidade, fazer um debate na comunidade e eu sou favorável. Ele está legitimado pelas urnas a fazer isso e, no meu entendimento, a Assembleia tem que acatar essa proposta. Agora, quando tu não diz na campanha que tu quer fazer, tu não diz absolutamente nada, que legitimidade tu tem depois para pedir e fazer junto com as eleições para o próximo governador. Daqui a pouco pode ser um tempo perdido. O Rosseto, tu faz um plebiscito, ok? Vamos trabalhar a seguinte hipótese. Veja só a incongruência. Faz agora, durante o processo eleitoral, o plebiscito. Aprova o plebiscito. E o Rosseto ganha as eleições. O Rosseto vai dizer, mas eu não quero vender, por que eu vou fazer plebiscito? Meu programa não prevê a venda. Tempo perdido, tudo que nós fizemos. Então elege um governador com um discurso que é a favor da privatização ou contra. Se ganhou o governador a favor da privatização, ele está legitimado a ouvir a comunidade. Se ganha o governador, candidato, que não quer vender as empresas estatais, não vai fazer. Não vai vender, vai achar não vai fazer o plebiscito. Ponto. Não, nisso eu concordo em gênero e grau com o senhor. Isso
tem que ter uma proposta lá e o eleitor legitima, não resta a menor dúvida. Daí que eu acho desnecessário, inclusive, que exista na Constituição que tem que haver plebiscito. O plebiscito é a própria eleição. Só que desde que o candidato venha a público e diga claramente que é a favor. Bom, aí sim esse legítimo. Mas sobre isso, em tese, pelo menos, ou na proposta do Sartori, o que está em jogo é a questão da viabilidade financeira do Estado. E isso é de conhecimento público, notório de todo mundo, que o Estado está quebrado, tá? A dificuldade é grande e todas essas questões que aparecem na segurança pública, na saúde e demais, trata-se de uma questão básica, numérica, 1 mais 1 é 2, ou seja, nós temos um problema, além disso, uma recessão, uma dívida enorme com a União, tá? E se não é esse o caminho de privatizar ou de diminuir o tamanho do Estado, que outro caminho? Porque carga tributária não é possível aumentar mais. E eu lhe pergunto também, deputado, se o ex-governador Tacho Genro não contribuiu com isso na medida que deu um aumento ao funcionalismo para ser pago no governo seguinte. E se não contribuiu, quais são os caminhos que se pode trilhar para reorganizar a economia do Estado? Pô, tu tá bem, Natan. Natan não é mole, velho. Mas é muito bom, rapaz, muito bom. As questões estão colocadas. Vamos ver, vamos primeiro. Essa história de que o Estado está quebrado, eu conheço. Eu fui candidato, eu era deputado federal, eu ganhei as eleições e o Vargas um dia me disse, mas tu tá completamente louco. Deixar de ser deputado federal para assumir uma prefeitura como o Bagé, que não tem jeito, isso aqui eu fui prefeito, mas isso aqui não tem arrecadação, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E ele me apavorou. Sou amigo do Vargas, me ganhou 2 eleições, né? Eu perdi 3 e ganhei 2. Das 3 que perdi, 2 eu perdi para ele. E a outra pro Guanaco. E é um dos meus melhores amigos. Coisa interessante, né? Saber separar as coisas. Mas hoje nós somos muito mais próximos do que antes. E aí aquilo me apavorou e eu, se não tem solução para a prefeitura, né, para uma boa gestão, porque falta dinheiro, porque o município está quebrado, eu tenho que cuidar disso. E o que eu fiz? Assumi a Secretaria da Fazenda nos 3 primeiros meses de governo. Fui a fundo, conheci. E aquilo me levou a administrar a Secretaria da Fazenda. Coisa que o governo passado não pagava em dia. Nós passamos a pagar rigorosamente em dia. E assim foi. O orçamento da Prefeitura de Bagé, no final, no último ano do governo Guanaco, foi de 42 milhões. Se nós somarmos aí a inflação de 8 anos, foi de 60 eu não lembro de quanto foi a inflação. Mas se nós aplicarmos a inflação durante aquele período dos 8 anos, seria de 66 milhões o orçamento da prefeitura no meu último ano. De 42, com o DAEB junto, iria para 66. E o nosso orçamento no último ano de governo foi de 158. Nós mais do que dobramos. Então mostramos que tinha jeito. O Estado do Rio Grande do Sul, essa história de que o Estado está quebrado, se ouve há muito tempo. O Brito vendeu também por essas razões. Esses dias o Jair Soares estava nos dizendo que eu gosto muito do Jair. Desses políticos de direita é o que eu mais admiro, porque ele é uma pessoa super autêntica, né? Fantástica, assim, eu gosto muito dele. E estive lá na casa dele agora há poucos dias. Ele tá com 80 e tantos anos, tá velhinho e tal. E a gente... Mas muito lúcido, né? E o Jair disse o seguinte, essa história de não pagar salário em dia, eu conheço. Vou te dizer, eu convidei quando eu ganhei o governo em 82. Ele me disse o nome do cidadão lá, do senhor, um dos melhores quadros na área das finanças do Estado. Ele convidou para ser secretário da Fazenda. E o homem pediu uns dias para dar a resposta. Passado ali 3, 4 dias, ele respondeu para o governador, olha, governador, eu declino do convite, agradeço muito, mas não estou disposto a me incomodar, porque fiz uns levantamentos aí, e a partir de março, já iria assumir em janeiro, a partir de março o Estado não paga mais os salários em dia. Isso em 83. Nós estamos falando de quantos anos? 25 anos atrás. É isso, né? 83 para agora? 30 e... Pô, 30 e poucos anos. É isso. Faz horas, né? Então, o Jair recebeu um não a um convite que ele fez para alguém, porque o Estado estava quebrado e que não ia pagar folha em dia. E não pagar folha em dia é uma questão de prioridade. Por que nos governos do PT se paga as folhas em dia e nos outros não se paga? Aí eu pego os números, Urataú. Se tu pegar os últimos dos 3 anos de governo Sartori, o comprometimento com a folha já excluídos os recursos que se passa para os municípios, o Estado passa para os municípios, já excluídos os repasses para os demais poderes, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público e Defensoria Pública. Tira isso, o que sobra de dinheiro para o Poder Executivo é de 71% a 75% com os ativos e inativos, que compromete. 71%. O Tarso, no seu último ano de governo, foi 74%. E ele pagou em dia. Em 2016, o governo Sartori comprometeu 71% e atrasou os salários. Por quê? Porque primeiro ele paga os outros para depois, no final do mês, pagar os servidores.
que eu fazia quando eu era prefeito? Eu entrei na prefeitura, não paguei absolutamente nada. No dia 21 de janeiro, do primeiro mês do nosso governo, eu estava com recurso em caixa para pagar a folha e paguei a folha. E depois comecei a pagar o resto. E comecei a empenhar, como se diz, fazer gastos, só a partir do momento em que eu tinha dinheiro em caixa. Só gastávamos quando tinha dinheiro. Primeira folha, a folha era sagrada. Depois, o Estado não paga em dia porque não quer. Eu tenho dito desde o primeiro dia do governo Sartori. Ele fez uma opção inteligentíssima, por sinal, macabra, mas inteligente. Macabra porque é a partir do sofrimento dos outros. Mas se ele, em 2016, comprometeu 71%, não pagou, e o Tarso comprometeu 74% e pagou em dia, é um exemplo disso. Então ele não paga porque não quer, porque isso, ele consegue 3 coisas ao fazer isso. Primeiro, ele joga o nível de reivindicação dos servidores públicos para o patamar mais baixo. No governo do Tarso, os professores faziam greve pelo piso, ganharam 76% de aumento e faziam greve porque queriam 100 e poucos para chegar no piso, que é, no piso, no caso, é para cima, né? No piso do magistério, é ganhar mais. No governo Sartori, na medida em que ele não paga em dia, os professores não pedem mais o piso, não estão pedindo sequer a recomposição das perdas inflacionárias corroídas, né? A inflação vai te tirando e no final do governo Sartori, somente nesses 4 anos vai dar aí de 20% a 25% de perda, que a inflação vai tirar. O poder de compra do salário dos servidores do Estado vai diminuir em torno de 20% a 25%, a quase um quarto. Então o que pede os servidores? Pagamento em dia. Isso é inteligente. Em vez de o cara ir lá pedir o aumento salarial, pedir o piso salarial, né? Ele pede a greve dos professores, paga em dia, está desestruturada a nossa vida, nos paga em dia. Primeira questão. Segunda, quando tu vai te mobilizar para pedir dinheiro para um hospital, para uma estrada, sabe o que as pessoas dizem? Mas você não tem dinheiro nem para pagar os servidores. Tu vai ter dinheiro para a estrada, para o hospital. Então tu tu constrange a comunidade a reivindicar junto ao Estado. Porque é um símbolo forte, não pagar em dia os salários, é um símbolo tão forte de um Estado quebrado que ninguém ousa mais, se anima mais pedir alguma coisa, reivindicar para o Estado alguma coisa. E o terceiro, quando tu faz isso, tu tem a materialidade daquilo que o teu discurso diz. O Estado está quebrado, é tanto que não paga em dia. Quem quebrou? Tarso Genro. Percebe? Joga no teu principal adversário a responsabilidade, o que é uma grande mentira. E eu posso dizer por quê. Primeiro, quando eu te disse que fica em 70 e poucos % o comprometimento, tá aí. E os servidores da segurança estão tendo dentro de uma visão de Estado. Sabia que, por exemplo, a Dilma propôs e o Congresso aprovou a recomposição do salário dos militares de 30% e acho que 35% em 3 anos ou 4 anos? Por quê? Porque dá previsibilidade, tu organiza. Tu imagina o descontentamento na caserna, no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, querendo aumento, os militares fazendo... Não, tu tem que dar estabilidade. A segurança pública tá aqui, Antônio. Tu acha que a segurança pública tem que se mobilizar, fazer greve para ganhar aumento salarial? Visão de Estado é quando tu senta e constrói um conjunto de recomposição do salário por 3, 4 anos, com previsibilidade, encaminha para a Assembleia. Se a Assembleia acha que é demais, vota contra. Todos votaram favoravelmente. Os que reclamam hoje, aliás, não tem ninguém reclamando, a bem da verdade, dessa questão dos servidores da segurança estarem ganhando reajuste nesses 4 anos. Mas foi a partir de uma visão de dar estabilidade para a sociedade gaúcha, de não permitir, quer dizer, de inviabilizar movimentos paredistas, movimentos grevistas, de reivindicando salários. Então, estou contando isso para dizer o seguinte, não procede. O Estado, ele vive uma situação financeira muito... É verdade, né? E se não fosse assim, o Tarso não teria sido concorrido. O próprio Sartori também não, entende? Todo mundo quer porque está quebrado, mas então foge. Se está quebrado, o que tu vai querer fazer? Então, na verdade, o que tem concretamente? Tem 2 coisas assim, 2 questões que é fundamental que a gente diga aqui. Aonde está? Quando eu falei em 70 e poucos % de comprometimento com a... 71 do Sartori e 74 do Tarso. Vamos pegar os 71, tá? De que é isso aqui? 31% neste ano de 2016 foi para pagar os ativos, funcionários que estão trabalhando. E os 40% foi para pagar os aposentados. 40%. Então... Essa conta vai aumentar, né, deputado? Não, você sabe, né? Não. Com os anos, esse percentual vai ficar cada vez maior de aposentado. Veja bem, 40%. Aonde está o problema? Tá aqui, tem solução?
A curto prazo e a médio? Não, só a longo prazo. Porque lá, 30, 40, 50 anos atrás, não se pensou o que aconteceria com as finanças do Estado. Tu imagina se nós tivéssemos 40% do nosso orçamento livre, porque os aposentados estivessem agora sendo pagos por um fundo de previdência. Fundo de previdência. Nós teríamos 40%. O comprometimento com a folha dos servidores seria de 31%. A pergunta é, nós pagamos muito para os servidores? Evidente que não. Nós pagamos 31% da nossa receita corrente líquida para os servidores. Isso é pouco. Isso é muito pouco, 31%. Sobraria 69% para o resto. Acontece que tem 40% do nosso orçamento que vai para pagar... Para tornar isso didático, o senhor está dizendo que 31 pessoas trabalham para pagar a aposentadoria de 40. Isso é inviável, né, doutor? Porque lá atrás não se fez a previdência dos servidores. Lá atrás, 50 anos atrás. A culpa é dos servidores? Evidente. Não, claro que não. A culpa são claro os que não. governos do passado. Quem é que tratou desse tema? Ninguém. Claro. E agora explodiu. Não, em 2011, abre aí teu negocinho ali. Tá. Fez o Zap. Não, o Google ali, o Pode Oráculo. Vai no Oráculo, vai ver. Quem criou em 2011 o FUNPAS? Não, FUNPAS é aqui de Bagé. FUNPREV. FUNPREV foi o governador Tarso Genro. FUNPREV. Fundo de Previdência do Estado. Os servidores que ingressam... Tem servidor me ouvindo aqui? Pode me responde. Na hora que se eu não estou falando a verdade. Os servidores que ingressaram... E a Cotrasma? O quê? A Cotraba? Não, Cotraba para. Não, para. Deixa esse urubu quieto. A partir de 2011, todos os servidores que ingressaram no Estado via concurso público estão no FUNPREV, Fundo de Previdência do Estado. Quando estes se aposentarem daqui a 30 anos, quem vai pagar o salário deles será o FUNPREV. Mas, deputado, nós vamos esperar 30 anos para que o Estado se viabilize? Não, o senhor está me dizendo com clareza aqui, e eu concordo com o senhor, tanto é que a nossa última discussão aqui gerou em torno de que a receita do Estado está toda apontada para pagar salários. E eu concordo com o senhor, 72%. Ou seja, o Estado não tem viabilidade nenhuma mais para investir em infraestrutura, está aí Bagé Lavras para mostrar. Tá aí nem um asfaltinho de Bagé Lavras o Estado consegue fazer. 71%. Não, e esse último ano agora foi para 74%. Nós já estamos com 74%. Era tem 70, como? 70, tá, 40% do líquido é para pagar aposentado? Exatamente. Mas a culpa não é dos aposentados, a culpa foram dos governos de 50 anos atrás, 40 anos atrás. E outros 13% é para pagar a dívida do Estado. Imagina. A dívida. Bom, 74% mais 13 são 77, 87, sobra 13% que eu não sei nem o que fazem com 13%. Para custeio, para e aí não... Ou, qual é a solução? Aí tem que arrumar hospital, tem que arrumar tudo com 13%, não arruma. Exatamente. Então, veja bem, qual é a solução no meu entendimento? Né? Tu sabe que se eu fosse candidato a governador, eu não ia ganhar as eleições, porque eu não ia prometer aquilo que eu não vou fazer. Até é bom, né, deputado? Porque o cara se elege depois, tá no esquema. Se o cara ou fala a verdade, é melhor não ser candidato. É por isso que ninguém se reelege depois, porque tu acaba dizendo uma coisa e depois tu não consegue fazer. Tu entende? Eu acho que só tem solução se nós resolvermos algumas questões e dizem respeito à receita. Não tem onde fazer cortes nas despesas. Tu vai cortar onde dos 70? Os servidores ganham pouco. Os professores não ganham. São os piores. A privatização não seria uma redução de despesa? Para que serve? Pelo contrário, tu sabe que a venda sabe quanto deu o ano passado? O ano retrasado, o Banrisul de lucro para o Estado? 650 milhões. 600 milhões. Estão vendendo o Banrisul. Estão vendendo o que dá mais lucro. O que dá mais lucro hoje em dia? Tem algo que dá mais lucro do que banco, ser dono de banco? Aí o Estado está vendendo o Banrisul e vendendo da forma que vendeu, que não sei se vocês acompanharam, com várias questões mal esclarecidas, porque eles negaram que haveria venda de ações do Banrisul, depois realizaram logo em cima, tem envolvimento de várias pessoas ali, tudo muito mal explicado. Outro dia foi o presidente do Banrisul, lá na Comissão de Finanças da Assembleia, numa convocação do deputado Lara, que preside a comissão, e foi interessante o debate, tem coisas ali que não está mal esclarecido, está mal contada essa história. Eles estão vendendo, quer dizer, a Sulgás bota dinheiro no caixa do Estado, a CRM bota dinheiro, e a CE nunca pegou um pila
mochila do Estado, nunca pegou. Agora, mas ela precisa de um investimento de mais de 1 bilhão, porque senão vai perder a concessão. É tudo balela, nunca perdeu. Tempo atrás já dizia que ia perder. Não vai perder a concessão. Então, por que não? Vender energia também é uma coisa que dá lucro. Ser dono da produção de energia e vender energia. Isso não resolve o problema das finanças em absoluto. No meu entendimento, o que resolve não é querer atacar a austeridade, os governos da austeridade. Nunca resolveram. A IEDA propôs um governo de austeridade. Era zero, como é que era? Déficit zero. Era o governo do déficit zero. Sabe o que sobrou? Sobrou um baita de um arroxo salarial para depois o Tarso correr atrás. O Tarso foi irresponsável. Não. O que o Tarso fez foi recompor os salários dos servidores que tinham sido arrochados no governo da IEDA. É fácil tu fazer déficit zero. Pega e não dá mais reajuste para os servidores. E aí como é que tu vai fazer com os policiais civis? Como é que tu vai fazer com os brigadianos? Como é que tu vai fazer com os professores? Como é que tu vai querer que essas pessoas trabalhem por um mísero salário, arriscando a vida, ou ensinando as crianças a ser gente na vida? Mas desde quando o professor devia ser o servidor público, a pessoa melhor remunerada? Entende? Então, não é pelo corte das despesas, porque não tem mais onde cortar. Não tem. Aperta onde tu quiser que não tem. Deputado, nós estamos num debate bem interessante receita, aqui. E receita, no meu entendimento, é o seguinte: não tem solução se não tiver uma reforma tributária. Reforma tributária que incida sobre a renda e o patrimônio das pessoas. Não do jeito que está hoje, que é sobre o consumo. Sobre o salário. Sobre o consumo e sobre o salário. Quem paga imposto no Brasil é a classe média e o povo trabalhador. Segundo, não tem como o Estado, que tem o seu principal imposto, que é o ICMS, ajudando a bancar as exportações. Tu sabia que tu, quando vende, vamos pegar esse álcool aqui, tá? Vamos dizer que esse álcool aqui Mas essa reforma tributária, deputado, só para ajudar, é uma legislação que tem que ser federal, né? Ela tem que vir a partir de lá. Mas nós temos que encarar o problema a nível federal. Na verdade é o seguinte, ó, tu pega esse álcool aqui, ó, tu produziu aqui, certo? Se tu vende internamente no Brasil, tem ICMS. Se tu exporta, é zero de imposto. Porque tu não pode vender imposto para os estrangeiros. O cara lá no estado, na Alemanha, que for comprar esse álcool do Brasil, ele não vai comprar imposto. Ele não está comprando imposto, ele quer comprar o álcool. É porque ele não comprará se não for competitivo. Claro. Outro, né? Então o que é feito? Houve uma chamada Lei Candir, de 20 e tantos anos atrás, que essa Lei Candir, que era do deputado Candir, que tirou os impostos. Isso ajudou enormemente o Brasil a ampliar as exportações. Nós somos um país hoje que exportamos muito, porque viramos um país competitivo lá fora, com produtos que são competitivos, porque é o custo do produto apenas, e o lucro do empresário que está vendendo lá fora. Não tem mais imposto. Só que o imposto que incidia sobre o produto era o ICMS. Então, quem está ajudando a bancar o crescimento das empresas e a balança comercial brasileira, porque se tu vende mais lá fora do que tu compra, isso é que nem na tua lojinha, se tu vende mais do que tu compra, vai te sobrar dinheiro, tu vai crescer o teu caixa, tu vai ter lucro, o país passa a ter lucro. É o Estado que está fazendo isso porque abriu mão do ICMS. Abriu mão, não. Foi obrigado a abrir mão. E o governo federal não ressarce. Nós devemos ter mais ou menos 3,9 bi por ano de Lei Candir que o Estado não recebe. Isso resolve o problema das finanças? Não, mas ajuda. Reforma tributária e Lei Candir, no meu entendimento, são duas questões fundamentais. E a terceira é uma mudança na distribuição da arrecadação. Hoje fica tudo em Brasília. Os estados levam uma mixaria e os municípios uma mixaria. Os municípios enfrentam enormes dificuldades, todos os municípios, porque não vêm os recursos. Vem através de emenda de deputado, essas coisas que fazem aí. Mas dinheiro vivo para te poder, aqui no município, escolher as prioridades. Olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a nossa prioridade, né? Não vem. Infelizmente, eu quero dizer o seguinte, é estrutural, Urataú. Os candidatos que apresentarem soluções para tudo que é problema estarão mentindo, no meu entendimento. Se nós não tivermos uma mudança estrutural que aumente a receita dos municípios e dos estados, a solução será muito difícil. E como se faz isso? Através dessas medidas. Aumentar a participação dos estados e municípios no bolo nacional. Segundo, fazer a reforma tributária, né, para aumentar a arrecadação, fazendo com que os ricos... Porque tu sabe que os ricos não pagam imposto no Brasil. Como é que o rico não paga imposto? Ele tira os prolabora, ele tira os dividendos. Como é que é os dividendos o imposto de herança mesmo. Nos Estados Unidos é 70% é imposto. A herança aqui termina... não tem. Aqui é uma mixaria. Então esse que é o quadro. Bom, então... deputado, nós estamos
estamos olhando dentro da nossa realidade estadual aqui num debate sobre a questão de falar de soluções financeiras para o Estado aqui. O Estado que tem o ICM, né? E aí o Estado pode correr atrás dentro do Estado que vem se corrido faz tempo de sonegação, ou seja, a questão da isonomia de cobrança, e de fato o ICM acaba onerando setores como combustível, e aí acaba sobrando. O Estado tem os repasses, como também política, aos repasses federais que ele pode trabalhar, que é isso que o senhor está falando, da Lei Candir e da reforma fiscal. E o Estado tem a possibilidade de redução de despesas, o senhor está dizendo que não tem como reduzir despesas, que está apertadíssimo e que privatizar as empresas estatais não favorece, ao contrário, tira a receita do Estado. Sobra então, deputado, uma coisa bem que tem chamado bastante atenção, que aqui no município a gente chama de duodécimo, né? Que no Estado eu não sei qual é o nome que se dá, que é o repasse que se faz para o judiciário e pelo legislativo, que é um repasse percentual do orçamento previsível. Ocorre que nos últimos anos a arrecadação do imposto aumentou muito, a carga tributária aumentou muito, e esses setores judiciário e legislativo recebem percentual sobre a receita do Estado. Não é o caso também, deputado, de propor uma repactuação desse repasse. Não é possível, por exemplo, aqui em Bagé, um vereador custa à municipalidade quase R$800 mil por ano. Não é necessário também, nessa questão financeira do Estado, de enfrentar a questão do repasse do Legislativo e do Judiciário, ou seja, que esses órgãos independentes, o repasse deles precisa ser o necessário para que eles sobrevivam e existam dignamente, e não para que sobre dinheiro para pagar privilégios como pagam no Judiciário, e é muitos que se acusam que se pagam no Legislativo. Não é a hora de enfrentar essa questão também? Olha, eu acho que tem que ir adequando sempre a realidade, né, que nós temos. Eu quero te dizer que a nível de Estado, aqui no Bagé não estou acompanhando aqui, não sei no detalhe, né? Mas a nível de Estado, a Assembleia, eu não tenho os números aqui, mas eu posso te mandar, é fácil de ver, dá pra gente buscar até ali no Google, a gente busca. A Assembleia deve ter reduzido no mínimo, uns 35%, 40%. O peso que ela tinha percentualmente na relação com o Estado. Foi diminuindo. Faltam servidores, não fizeram concurso. Agora fizeram um concurso, depois de não sei de quantos anos, e é muito ajustado. Tem muito ajustado, não tem reformas da Assembleia, não tem... Né? Olha, vou te contar uma coisa. É muito ajustado. Então tem que reduzir o Judiciário. O Judiciário reduziu, eu não estou conseguindo lembrar o percentual também, né? Mas reduziu significativamente também. E nós tem problemas no Judiciário. Claro que tem, por exemplo, tu pega essa questão dos altos salários. Aqui no Rio Grande do Sul, tem juiz no Brasil que ganha 150 mil, 200 mil, certo? Que ganha auxílio moradia, né? Esses paladinos da moralidade, tipo Bretas. O Bretas, no Rio, que é o da Lava Jato no Rio, ele é juiz e a mulher dele é juíza. Os dois moram no mesmo apartamento. Portanto, eles não têm aluguel. E os dois recebem auxílio para aluguel, que é o auxílio moradia. Os dois, 9 pau. O Muro mora em casa própria. É outro paladino da moralidade. Esse fascista de direito partidário, canalha. Esse mora em apartamento também, dele. E ganha auxílio moradia. Entende? Então tem problema. E tem muito. E ganha tudo acima do teto. Aqui no Estado eu não sei de juiz ganhando acima do teto. Tem auxílio moradia. E alguns constrangidamente estão recebendo. Pode dizer, tá, mas o Judiciário do Rio Grande do Sul é diferente? Eu acho que é diferente, sim. Eu conheço um pouco, tenho acompanhado e ouso dizer que ele é bem diferente. Mas podia trabalhar mais, né, deputado? Ele tem 80 dias de férias por ano. Não. Aí são as discussões, eu concordo. E aí, isso custa dinheiro, né? Eu concordo contigo. Leva muito mais tempo fazer a mesma coisa. Precisa reformar isso, deputado. Precisa reformar, também acho. Agora, tu pega aqui e diz o seguinte, ó. Nós estamos atrás aqui para abrir a 4ª vara civil aqui em Bagé. Estão precisando. E para isso vai ter que ter mais um juiz, vai ter mais despesa. Mais servidores, mais despesa. Mas é mais despesa, mas também terá mais receita. Por quê? Porque não é mais fácil o judiciário passar a ter férias como todo mundo, 30 dias por ano, e tu botar todo o judiciário para trabalhar mais 80 menos 30, 60 dias, 60 não, perdão, minhas contas estão loucas. Mais 50 dias por ano, isso não reduziria muito? Mas também, o deputado, se colocar mais um juiz, vai ter que colocar mais um capinha. Essa história do capinha... Vai ter isso? O capinha. O senhor nunca viu falar no tal do capinha? No Judiciário?
Eu não, ele levantou a bola. Bom, então, é uma função extraordinária que tem no judiciário, que depois que nós noticiamos aqui, eu tô sabendo que tem filas que dão volta lá no fórum lá para ver se consegue fazer o concurso isso. O concurso de capinha. Aquele cidadão que apenas levanta a cadeira, bota a capinha no juiz e empurra a cadeirinha empurra pro a cadeira. Para ele sentar. Já ouviu falar nisso? Não. Sabia disso ou não? Capinha. Capinha ganha 11 mil reais aqui em Bagé. Imagina lá pra cima, né? O que vai ganhar um diabo desse? Já ouviu falar ou não? Não vi, não. Eu tô ouvindo. É melhor do que deputado estadual, né? Imagina, Alemãozinho, tu até de repente, né? Imagina, tu lá ganha 20 picos, né? E tu tem que trabalhar. Com toda essa responsabilidade. Capinha. Por 11. É. Capinha por 11. Que situação. 11.700. Deputado, para finalizar minha intervenção aqui, o senhor se manifestou a respeito do Moro e do Bretas aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta objetiva. Aliás, essa pergunta foi encomendada, viu? Foi um amigo seu que pediu para ele perguntar e eu vou perguntar. Minha última pergunta, em derradeiro. O senhor acredita na inocência do Lula? E o senhor acha que ele não sabia de nada do que estava acontecendo? Olha, são duas questões diferentes. Primeiro, eu acredito totalmente na inocência. Eu acredito por várias razões. Uma, que eu tive a oportunidade de estar com ele 1h30 tete a tete, de conversar com ele reservadamente. E segundo, eu acredito porque para provar que alguém é criminoso, tu tem que provar, tem que ter prova. E até hoje não tem uma única prova. Olha, tá lá uma conta tal, na conta dele, que ele abriu com tantos milhões, ou de um filho dele, ou da mulher que faleceu, da esposa que faleceu, né? Ou de um... Enfim, não tem um bem, não tem nada, ele continua morando no mesmo apartamento que quando ele era líder sindical. Não tem outro apartamento. Por exemplo, sobre o Fernando Henrique, não há perguntas sobre como é que ele pode ter 3 apartamentos depois que saiu da presidência, novos depois que saiu da presidência da República, e ter comprado uma fazenda. E eu disse assim, se apertar, tu vai ver o seguinte, ó, não estou dizendo que ele é corrupto, não. O Fernando Henrique dava palestras quando saiu da presidência. E uma palestra de um ex-presidente, o Lula cobrou $250 mil depois que saiu da presidência, para vir a Porto Alegre, $250 mil dá 800 e poucos mil novos. Agora, dólar a 4, nós estamos falando de 1 milhão. A revista Voto contratou o Lula para vir depois que ele saiu da presidência. Isso tudo está declarado e ele tem esse recurso guardado, declarado imposto de renda. Por que não diz, tá dinheiro mal havido, não sei o que. Tá lá, por quê? Porque tá tudo declarado. Eu acho que o Fernando Henrique comprou apartamentos com o dinheiro que ele ganhou das palestras dele. Tá declarado, então não pode levantar suspeitas sobre isso. Eu quero saber o seguinte, aonde tem um bem fruto da corrupção? Eu vi falar, olha, eu já vi falar tanta coisa nessa vida também. Então não tem o promotor, o procurador da República, Dallagnol, faz aquela palhaçada de botar num PowerPoint, e aí as ligações daqui pra lá, e 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 bota o cara como líder da quadrilha que estava assaltando a Petrobras. Essa é a conclusão que ele chegou, como líder de uma grande quadrilha, entende? Mas não tem uma prova de absolutamente nada. No caso do triplex, então, é a coisa mais absurda. O tal de apartamento estava no nome da empresa, agora foi vendido, agora já tem um outro, que é duro, nunca foi, nunca morou. E eu chamo de canalha um juiz que mente da forma, ele pegou notas frias em Curitiba, de um apartamento em São Paulo. Ele negou que fosse fazer uma vistoria no apartamento, e quando o Boulos e o movimento lá do sem teto invadiram o apartamento, não tinha tal de elevador. Não, eles diziam, estava declarado que tinha uma cozinha de R$1 milhão, tinha um fogãozinho no tal de apartamento. Mentiram, foi desmascarada a mentira. Nunca foi dele o apartamento. E nunca teve nexo, no sentido de o seguinte, a lavagem de dinheiro e corrupção passiva, tu tem que estabelecer isso aqui, esta caneta tu ganhou, né? Porque tu aqui neste celular, na empresa tal, tu tomou tal decisão que favoreceu essa empresa numa licitação assim. Tu tomou, quando o presidente da República, a decisão de fazer isso aqui para favorecer essa empresa, e essa empresa te deu este dinheiro, esta caneta em propina. Nunca
nunca apresentaram isso. Não tem isso. Não tem um nexo. Não. Eles nunca disseram o que ele fez na Petrobras para poder receber alguma coisa e não disseram o que ele ganhou. Aliás, atribuíram a ele, olha, essa figura jurídica, e criaram uma figura jurídica, atribuíram a ele um apartamento, como se dele fosse, e se nunca foi. Se ele sabia ou não, olha, Natal, eu fui prefeito, e eu era atento, meu Deus do céu. E o Lula é um pouco diferente, porque ele cuidava das questões internas do governo, mas ele foi um momento em que o Brasil se impôs no cenário mundial. O Brasil, ele viajou, ele ajudou enormemente o Brasil a se tornar um país exportador. Nós triplicamos o PIB, Produto Interno Brasileiro, no período dos 3 governos do PT. Mas mesmo assim, mesmo que ele tivesse se dedicado, e eu me recordo, no meu caso, tu acha que, eventualmente, não pode ter havido esquemas? Claro que tem, é da natureza humana, isso tem na iniciativa privada. Tu tá ali quando tu vê, né? Uma empresa privada, tu tá comprando tal coisa, tá levando uma propininha ali, porque tu tá comprando dessa empresa e não da outra. Na iniciativa privada, não é na função pública, né? O que é errado, vamos dizer, vamos deixar bem claro aqui. O senhor acha que ele sabia de alguma coisa, que ele... Mas sabia de quê? Aonde? Não tu sei. Acha que quem tudo rouba? isso que veio a público aí sobre o que aconteceu durante a gestão Lula-Dilma, que agora tá aí em todas as manchetes, envolvendo todo mundo, inclusive PSDB, PMDB, PP, todo quanto é partido, todos os políticos, no geral. Ele tinha conhecimento, ele sabia de alguma coisa disso? Não, eu acho que não sabia. Eu acho que não sabia porque as pessoas fazem escondida, Urataú. Ninguém rouba contando pros outros. Eu roubei. O pessoal é o seguinte, não, e ainda mais do presidente. O presidente, via de regra, ele vive, entende? Se um ministro se envolve no esquema de corrupção, ele vai... Se um ministro sabe de um esquema de corrupção, ele corta ou vai lá e conta pro presidente e tem que agir. Ou a não ser que esteja participando. Então, eu não acredito que soubesse, porque não era na Petrobras um esquema. Eram várias e que vinham há muito tempo. O esquema da Petrobras, desde que foi criada a Petrobras, tem um... Desde o tempo dos milicos. Olha aqui, ó. Mas é claro que eu vou te contar, então, na época dos milicos. Não, o Paulo Francis, né, jornalista importantíssimo, né? Paulo Francis morreu porque ele denunciou no Manhattan Connecticut, eu sou fã do programa, a corrupção na Petrobras, que já vinha de mais tempo, porque ele tinha um amigo dele em Nova York que era empresário do setor, e ele denunciou no programa. A Petrobras processou ele em $100 mil na época, lá em Nova York. Tu sabe que lá não é que nem aqui, que os processos são de mentirinha, contrato lá é... E ele, por conta dessa história, infartou e morreu. Isso aí, exatamente. Essa é a história da morte do Paulo Francis. Agora tu pega o seguinte, tem um empresário chamado Ricardo Sempler. Ricardo, pode anotar aí, Sempler, dono da Cenco do Brasil. Dono do quê? Da Cenco, uma grande empresa. Eu li uma entrevista dele, na entrevista não, um artigo que ele fez para a Folha de São Paulo. E é muito interessante. E agora ele deu uma entrevista, tá no YouTube. Tu abre aqui, Ricardo Sempler, e tu vai ver uma entrevista que ele deu para um jornalista desses famosos aí, em que ele fala sobre a corrupção. E quando ele tentou entrar na Petrobras na década de 70 era os milicos. E sabe qual era o percentual? 10%. Que coisa querida. 10. E aí ele diz, agora estão falando que é 3, 4. E ele chega à conclusão que nunca se roubou tão pouco. Tu entende? Porque antes era 10 e ele não quis entrar e não entrou. E é do PSDB, ele. Não é do PT, não. É um empresário do PSDB, não vota, vitando do PT. Era do diretor nacional do PSDB, Ricardo Sempler. Olha lá que vocês vão ver. Ou vocês acham que o Fernando Henrique, então, que passou por 2 mandatos, sabia que estava roubando na Petrobras? Eu acho que não. Mas não, fica, os caras não. Eu tô trazendo o nome do Fernando Henrique, que é o adversário, tu entende? As pessoas não fazem escondido, o roubo é escondido. Bom, vamos tratar aqui de Bagé um pouquinho? Vamos. Com relação a esses impostos aí que o nosso Tintones colocou, de 300% em cima do alvará, enfim... O que tu diz disso aí, Tchê? Primeiro a gente tem que identificar quem são os responsáveis. Um é o prefeito, certo? O segundo são os vereadores que aprovaram. Um por um, 300%. E o terceiro é a forma que enganaram a população. E me desculpe os líderes empresariais, ele deu 300% de aumento em cima e depois foram lá fazer demagogia para a imprensa dizer que estavam dando 20% de desconto. Absurdo. Mas acho que os outros são trouxa, entende? É que aí tem um pacto entre eles aí de classe, né? Que eles são do Divaldo, são contra o PT, Então eles estão, eles não estão preocupados se o empresário vai pagar um valor alto de imposto. O negócio deles é defender o Divaldo, defender o Sartori, defender o Temer. Eles politizaram todo o processo. Quando o
Lula veio aqui, eles não fizeram um manifesto, não assinaram um manifesto contra a vinda do Lula, se condenado, não sei o quê, entende? É isso, entrar na política direto. Deviam fazer um manifesto agradecendo a presença do Lula aqui, agradecendo o que o Lula fez para essa cidade, a transformação que Bagé sofreu a partir do seu governo. Olha tudo. Pega o número de carros em Bagé antes e depois. Quando eu era prefeito, quando eu assumi a prefeitura, nós contávamos nos dedos o número de obras. Não enchia uma mão o número de obras de edifícios sendo construídos em Bagé. Não tinha uma obra. Não tinha. Os fiscais da Esmal fiscalizavam casa e puxadinho. Não tinha obra. E essa cidade se tapou de obra depois que nós assumimos, com a obra da CGTE, com a construção da CGTE, milhões investidos em Bagé, com a Unipampa, com os programas que nós fizemos. O orçamento de Bagé, que era para ser de 66 milhões, vou dizer o dado que eu dei antes aqui, no meu último ano de governo, se fosse corrigir pela inflação do Guanaco até o meu último ano, do último do Guanaco até o meu último ano de governo, seria de 66, foi de 158 milhões. Para onde é que foram esses 150 milhões? Para onde? Para onde? Pro comércio local, pros serviços de Bagé, pro bolso dessa gente mal agradecida. Mal agradecida. Politizaram o processo, entraram numa canoa furada, apoiaram esse golpista do Temer, que está privatizando a Petrobras, que entregou o petróleo, está entregando essa semana, fizeram 3 leilões entregando o petróleo pros interesses estrangeiros. E nós agora, ao invés de refinar o nosso petróleo aqui, nós estamos trazendo o petróleo de lá. 25% dos derivados já são do exterior. Só que para eles vender aqui, eles não querem preço interno brasileiro. Eles querem preço do mercado internacional do petróleo e querem que a correção se dê pela variação do preço do barril do petróleo e pela variação do dólar. É por isso que sobe toda hora, que subiu 217 vezes. A crise que nós tivemos, o problema que nós tivemos dos caminhoneiros e a paralisação, esse caos que todo mundo perdeu dinheiro, é porque por trás do golpe que tiraram a Dilma, uma mulher honrada, com seus problemas, seus defeitos, mas quando tu elege alguém, se o Tintone está mal, que aguenta em 4 anos, a não ser que tu prove corrupção. Aí tem que afastar. Se o Sartori está mal, tem que aguentar os 4 anos, meu. Eleição é de 4 anos. Por que não aguentaram a Dilma? Ah, porque deu uma pedalada fiscal. Que pedalada fiscal? Que bobagem é essa? Invenção para tirar um congresso podre como esse que vai lá e tira a mulher. E agora 2 fortíssimas denúncias de corrupção contra o Temer com malas de dinheiro, homem de Deus. E eles vão lá e mantêm. É o caos que nós estamos vivendo. Então essa questão dos combustíveis, isso é a consequência do golpe. Porque por trás desse golpe continuado, porque na verdade é um golpe continuado. O golpe não se concluiu. O golpe é o afastamento da Dilma. O golpe é a subtração dos direitos trabalhistas. Foi a tentativa de entregar a Previdência para a iniciativa privada, terminando com a Previdência Pública. Foi a condenação sem prova do Lula, é a prisão do Lula para tirar ele do processo eleitoral. E por trás de tudo isso, o velho interesse, que não é de hoje, dos americanos, que invade o mundo. Brigo no Afeganistão, brigo no Iraque, vão para... Mas o interesse do Brasil nos países que o governo Lula Dilma financiou através do BNDES também, né, deputado? Essa coisa de política internacional é normal, os países quererem se projetar. Não, uma coisa é tu financiar, por exemplo. Financiaram o Porto de Cuba, sim, metrô o Porto de Mariel em Cuba foi financiado pelo BNDES, foi financiado parte pelo BNDES para uma empresa brasileira ir lá e construir. Financiamento. E a questão da refinaria, aquela em que o Brasil tinha uma parte e eles estatizaram lá na Bolívia, sabe o que queriam esses complexo de vira-lata que nós temos, que nós fosse lá cagasse de pau os bolivianos, isso o índiozinho, o governador, presidente da República. Agora, para os Estados Unidos, baixa a cabeça e parece uns guri cagado. É isso que fazem. Então, agora entregando, entende? Para os Estados Unidos, os americanos, né? Esse Moro vai uma vez por mês, acompanha nos jornais, vai uma vez por mês para os Estados Unidos. Com a maior cara de pau, ele vai lá prestar contas do que ele está fazendo aqui. E o que ele está fazendo aqui é um processo de desestruturação completa na Petrobras, para entregar para os caras. E é por isso que eles estão comprando aos poucos. E eles vão comprar as refinarias. E nós vamos estar subordinados ao preço internacional do petróleo, e a variação do dólar não tem mais como ter previsibilidade interna no Brasil, né? Planejamento, enquanto nós tiver essa política, enquanto não derrubar. O Temer não derruba mais, falta 4 meses para as eleições.
Mas se nós não tivermos um governo que olhe a Petrobras sob o seguinte olhar, o olhar é o seguinte, né? Eu tenho um nojo desse tipo de gente, eu me lembro no colégio. No colégio tinha uns piá que pegavam uns pequenininhos, humildezinhos, e cagavam de pau. E quando vinham uns grandes, viravam uns puxa-saco, lambe-bota, né? Aí na volta toda, porque os caras eram mais fortes, entende? Caga os pequenos a pau, é isso. É esse complexo da elite brasileira. Queriam que nós cagássemos, desse um pau nos bolivianos e lá dizer amém para os Estados Unidos. Então, mas só para completar o raciocínio... Só tá praticamente como aqui em Bagé. O presidente da Câmara vai todos os dias de manhã para saber o que tem que fazer com o Tintones. Eu acho, né? O Temer. Não, mas aí o que ele faz? Vai lá prestar conta. Agora, esses dias ele foi num evento promovido por uma empresa do Dória. O Dória, aquele que foi prefeito de São Paulo, ele tem uma enorme empresa, só de eventos. E ele promoveu um baita de um evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Quem é que integra a Câmara de Comércio? São os empresários que fazem negócio entre os dois países. Qual foi o grande homenageado? Moro. Como é que é o nome dele? Do Moro? Sérgio Moro. Sérgio Moro, o grande homenageado. E aí tava ele com o Dória, candidato a governador de São Paulo, PSDB, coxinha. Eles dois lá abraçadinhos, rapaz, com as esposas, né? Num evento, é isso. É lá, é isso aí. Bom, deputado, nós já estamos além do nossas... Além do aquém do além. Bota isso, além isso. Então, só... A fome está comendo e meus pés estão congelados. Bom, Mainardi, muito obrigado pela tua presença aqui. Ficamos bastante honrados com todas essas floreadas que tu falaste aí. Muito agradecido. Eu que agradeço a oportunidade e quero aproveitar aqui para convidar os amigos que estão nos ouvindo, que são simpatizantes nossos aí, para um debate que nós vamos fazer hoje às 18 horas lá no PT sobre a democracia e ditadura. Vai estar lá o professor Alessandro Bic, da Unipampa, doutor em História, fazendo uma abordagem e eu vou fazer alguns comentários a partir dele, né, contribuindo também para esse debate. Então nós estão convidando, porque é muito importante a gente... Que local é? É na sede do PT, exatamente. Gomes Carneiro, 600. Estão convidados. Não, deputado, uma parte, né? Eu vi uma coisa peculiar aqui agora. O deputado pegou o álcool gel aqui e passou nas mãos, né? Antigamente, que as pessoas mais novas não sabem, né? Havia uma celeuma... Eu nunca fiz isso. Não, eu sei, deputado. Eu estou fazendo uma graça aqui até para aliviar um pouco a atenção. Havia uma celeuma que os candidatos, durante a eleição, que iam fazer campanha, saíam e atrás dele um assessor com um potinho de álcool para ele passar nas mãos. Hoje em dia, vê como nós evoluímos, né? Hoje nós não temos nada contra a pessoa. Ao contrário, nós botamos a bancada aqui para que todo mundo passe nas mãos, porque é uma questão de higiene importante, né? Mas antigamente não era. Ou seja, evoluímos, deputado. Quer dizer que antigamente era por preconceito mesmo. Não, com certeza. Não, com certeza. Mas evoluímos. Muito bem, mas muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Parabéns pelo programa de vocês aqui. Nós aqui agradecemos, deputado. Muito bem. Como disse o Musa, como é que dizia o Musa? Ouvido por uns e odiado por um lote. Aqui eu acho que é por 2 lotes. Digo para todos os lotes, né? Para todos os lotes. Bueno, vamos então? O Vassa vai dar um floreio aí? Bueno, o que quer? Qual é o floreio? Não, só dá um adeus. Adeus final. Tá bom, Silton. Um bom fim de semana, Silton. Um abraço pra ti, Maurício, Arataú, o pessoal que tá aí se despedindo, pessoal do Face, um bom fim de semana, um bom sábado, um bom domingo e o pessoal da Rádio Positivo FM também. Graças, obrigado pela audiência. Valeu então, em meu nome, em nome do Arataú, nosso cordial boa tarde, até sábado que vem com o programa Vale Tudo. É contigo, Maurício. Quando você contrata a Urupês, está contratando a garantia de serviço bem feito e a entrega no prazo estipulado. Terraplanagem, drenagem, reformas de açudes, nivelamento de terrenos, emboiramentos e muito mais. Todos os serviços com a mesma dedicação. Pode confiar, do pequeno ao grande serviço, nós sabemos o quanto é importante para você. Urupês, uma empresa que conhece a nossa terra. Ligue 99 975 5629.